Olá, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja conosco, amém? Nós estamos aqui para mais um encontro, mais uma conversa sobre a palavra de Deus, né? Onde nós aprendemos aquilo que Deus requer de nós. Estou eu aqui, Samuel, né? Olá, pessoal. Isso. Mais uma vez uma alegria estar aqui para fazer aquilo que a gente gosta de fazer, né? Isso. Conversar e sobre a palavra de Deus. Isso. E hoje a gente vai dar continuidade no assunto que nós estamos conversando, que é o plano da salvação. A gente deu esse nome para esse estudo, Plano da Salvação. E você pode ir lá no nosso canal no YouTube, Família 3IPI, e lá em Playlist. E aí você vai encontrar esses estudos lá, no Plano da Salvação. É muito importante que você assista. Você pode ser cristão a vida toda. É importante que você assista essa série de estudos. Ela é importante para mim, para o Samuel, para você, para todas as pessoas. E é importante também que você compartilhe esses estudos com aqueles a quem você ama, né? Para que eles possam ter contato com a palavra de Deus, conhecimento da pessoa de Jesus Cristo. Então, se inscreve no nosso canal, compartilhe o vídeo com aqueles que você ama, né? E curte o vídeo se você gostar, e vai lá na playlist, se você ainda não fez isso, assista a série todas dos estudos e continue caminhando com a gente, tá bom? O texto que nós vamos ler hoje, ele encontra-se na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, no versículo 16. E antes da gente ler o texto, Samuel vai fazer uma oração para a gente. Vamos orar. Pai, nós pedimos nesse momento, Senhor, que o Espírito Santo tome conta, Deus, de cada ato, de cada palavra, Senhor, de cada momento que nós teremos aqui nesse tempo de estudo. Amém. O Senhor conhece o nosso coração, Pai, sabe que o desejo que temos, Senhor, é apresentar a verdade e aquilo que realmente faz a diferença nas nossas vidas, Senhor. Amém, Jesus. Sabemos da necessidade e da importância, Deus, de falarmos do plano da salvação, Pai. É a forma maravilhosa com a qual o Senhor escolheu mudar toda a história e todo o destino da humanidade, Senhor. Nós queremos compartilhar isso porque sabemos que é importante, que transforma vidas, e não queremos, ó Pai, ser enganados por doutrinas erradas, por hábitos errados muitas vezes. Nós queremos ser, sim, conduzidos pelo que a Tua Palavra diz, aquilo que nós cremos e sabemos que é a verdade. Abençoa-nos nesse momento e a cada um que está acompanhando esse estudo também, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Bom, irmãos, a gente vem caminhando, passeando pelo texto bíblico para falar desde lá, a gente já conversou sobre o Gênesis, que fala sobre a criação, a queda da humanidade, lemos outros textos para falar da condição humana. Falamos também que o ser humano não pode salvar-se e que somente Cristo é quem salva. E hoje nós vamos entrar, então, começar mais profundamente a entrar no que é que Cristo fez, no que é que Cristo faz. Se é só Ele que salva, o que Ele fez para salvar e o que Ele faz para salvar as nossas vidas, tá bom? O texto diz assim: e, no entanto, sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Jesus Cristo, e não pela obediência à lei. E cremos em Jesus Cristo para que fôssemos declarados justos pela fé em Cristo, e não porque obedecemos à lei, pois ninguém é declarado justo diante de Deus pela obediência à lei. Amém. Amém. Eu acho que um primeiro ponto que eu acho importante da gente conversar é a compreensão que a gente tem da palavra justo. E o que significa essa palavra no texto bíblico. É uma questão muito interessante mesmo, né? A gente comentando aqui antes de começar a gravação, né? Sobre o quanto, às vezes, as palavras, os termos, eles ganham conotações um pouco superficiais demais, né? E a gente entrou no mérito dessa palavra, né? Exatamente ou justamente a expressão, o termo justo, e o quanto é importante ter essa definição muito clara
pensando em o que é ser justo diante de Deus. Porque no tempo que nós vivemos, é politicamente correto falar que tudo é relativo, né? As coisas são relativas. Tudo é relativo e subjetivo. Nada é concreto. Nada é concreto, nada é absoluto. E especialmente quando a gente olha para a nossa realidade do Brasil, no que diz respeito à justiça, né? A gente percebe e vê cada vez mais, né? Como para o ser humano, na sua realidade, que a gente já falou bastante da realidade do ser humano, até a justiça é relativa, né? Mas e diante de Deus? Né? E a noção que eu vejo que a gente tem de justiça, ela por vezes está muito ligada ao antônimo, né? A injustiça. Então, às vezes, você vai fazer alguma coisa, alguém, mas isso aí é injustiça você fazer dessa maneira, eu não vou fazer. Comumente, culturalmente, então você foi justo. Então, comumente, para nós, ser justo no popular é ser uma pessoa correta, é fazer o que é correto. Né? Se você não pratica a injustiça, culturalmente falando, legalmente falando, você foi justo, você foi correto, você praticou justiça. Só que, no texto bíblico, o termo justo tem um outro lugar. Então, quando a gente lê justo, quando a Bíblia diz assim, por exemplo, o justo viverá pela fé. O justo vive pela fé. Esse justo, no texto bíblico, está falando da pessoa que foi justificada por Cristo, que foi tornada justa diante de Deus por Cristo, que teve os seus pecados perdoados por Deus diante de Cristo. Então, o significado dessa palavra na Bíblia, ela é por vezes bem diferente do significado cultural. Você mencionando essa questão, essa ideia de justiça, de justo na contemporaneidade, aqui nos nossos tempos, né? Você fez essa alusão ao atos de justiça, né? Ou atos de injustiça. Bom, se eu não pratiquei uma injustiça, eu fui justo, eu tive um ato de justiça para com o próximo, para com uma situação. Mas quando a gente fala especialmente em relação a Deus e no fato de Cristo nos justificar, em nós não houve nenhum ato que pudesse alguém dizer a respeito de nós, foi justo, agiu justamente. E Deus pudesse olhar, entre aspas, para nós e falar, agora sim agiu justamente, agora sim é um justo. Diferente do que popularmente o senso comum, né, de justiça, de praticar a justiça, diante de Deus nós não temos essa possibilidade de praticar e alcançar esse patamar que pronto, agora o Samuel, agora o Marcelo são justos. A justiça que nos foi imputada, ou seja, nós nos tornamos justos pelo ato de Cristo. A justiça foi feita em Cristo e a graça nos alcançou e nos trouxe essa justiça. Nós não poderíamos ter pago pelos nossos pecados, né? E você mencionou agora justiça, né? Agora há pouco nós falamos assim, né? Quer dizer, olha, você não cometer injustiça, fazer a coisa correta, né? Aí você fez justiça. Então, para ser justo, precisa haver justiça, precisa haver a ação da coisa correta, né? E a Bíblia diz que o pecado nos dominava e que o salário do pecado é a morte. Então Deus em Cristo não simplesmente ignorou os pecados ou ignora os pecados como muitas pessoas acreditam. Não agiu relativamente. Não agiu relativamente. Foi feito justiça. Se o salário do pecado é a morte, foi feito justiça. Por quê? Porque Cristo morreu no nosso lugar. Cristo fez o que era correto, porque havia essa condenação. O pecado traz a morte. E agora, simplesmente o pecado não traz a morte mais? Não. Cristo veio e foi feito justiça. Ele morreu.
ele morreu pelos nossos pecados. Por isso, a justiça foi feita em Cristo, que é o completamente justo, o justo que morreu pelos injustos, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando a Bíblia fala com relação a nós, esses são justos, não está falando porque nós deixamos de cometer alguma ação mal educada por aí. Está falando que são aqueles que foram alcançados por essa justiça que Cristo realizou. Disso vem a justificação. Foram justificados pela justiça realizada em Cristo. Então esses são os justos mencionados no texto bíblico. Acho que o profeta Isaías, você me corrija se eu estiver errado, que fala, né? Quando ele está falando, fazendo referência a a salvação, a justificação, né? Ele fala que Deus, falando profeticamente sobre Jesus, né? Que a Deus agradou moê-lo. É pesado, né? Pesado. Pensar nessa forma. Deus se agradou daquilo que estava acontecendo com Jesus na cruz, na paixão, mas Deus não se agrada do mal que foi feito a Jesus. Deus se agrada da justiça que foi feita. Como você mencionou, né? A justiça foi feita, condenou, o pecado estava condenado à morte. E ali foi feita a justiça, o pecado foi levado à morte, no corpo de Cristo. E através disso, né? Porque para que alguém morresse e pudesse levar a cabo a justiça de Deus, teria que ser alguém puro, alguém justo, naturalmente justo, que foi o que aconteceu com Jesus. Nós não teríamos essa capacidade. Um cordeiro sem mácula, um cordeiro sem defeito, perfeito, um cordeiro perfeito, sem erro. Né? E essa justiça que foi feita em Jesus, que alegrou a Deus, foi então imputada a nós. Acho que isso é maravilhoso de pensar, né? Você vê um ato tão, se a gente for pensar humanamente, né? Um ato tão cruel, tão dolorido, realizado em Jesus. Se a gente for pensar da nossa perspectiva de justiça, foi injusto, né? Jesus não merecia, e de fato não merecia. Mas ali era o pecado sendo condenado. O pecado merecia a morte, o pecado merecia tudo aquilo. E os nossos estavam ali, em Cristo. Em Cristo. E a partir disso, Deus se alegra em ver a justiça ser feita, e essa justiça que alegra a Deus foi imputada em nós pela graça. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Se dependesse da gente... E eu gosto de fazer os destaques, né? Porque às vezes sempre tem alguém, né, que assiste a gente, ouve a gente e vem com o famoso: então, né? Então a gente não precisa ser justo, então, aqui humanamente falando. Não precisa fazer mais nada. É uma distorção daquilo que a gente fala, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nós temos que ser justos, viver de maneira justa. Aliás, os que são justificados por Cristo agem naturalmente de maneira justa. E quando são injustos, eles se arrependem, eles se sentem mal com isso, porque o Espírito Santo incomoda a vida dos justos, né? Então, é natural daqueles que são justificados em Cristo viver de uma maneira correta. Eu penso até que alguém que tem... É claro que essa pergunta pode vir de várias formas, né? Essa afirmação que você falou. Então, se eu já sou justificado, eu posso então agir de qualquer forma. Às vezes a pessoa fala isso da boca para fora, ou querendo provocar um debate, né? Mas eu acho que alguém que pensa assim, verdadeiramente, que acredita que pode viver da forma que quiser, porque já foi justificado, eu creio muito que essa pessoa não foi justificada. Não foi. Precisa rever a sua relação com Deus e voltar lá no texto de João 3, né? Quando Jesus fala para Nicodemos, precisa nascer de novo. E Nicodemos era um líder religioso respeitado na comunidade. Hein? E Jesus falou para ele, você precisa nascer de novo, né? Não entendeu? Falo de novo. Precisa nascer da água do Espírito. Os justos, no sentido bíblico, não amam mais o pecado.
não amam mais o pecado, eles lutam contra o pecado. Amém. Então, se uma pessoa usa esse tipo de justificativa, ela precisa tomar muito cuidado. Algo de errado não está certo. Não, né? Tem um texto aqui... eu já ouvi alguém dizer assim, nós não podemos usar a graça de Deus para viver uma vida desgraçada. Amém. Tem um texto que está em Gálatas 5 lá também, que é o versículo 4, só destacar rapidamente. Ele fala assim, né, Paulo falando, vocês que procuram ser justificados pela lei, ou seja, pelas práticas, né, pelo aquilo que vocês fazem, estão separados de Cristo, caíram da graça, ou seja, vocês não estão na graça. E eu acho que isso é muito importante, especialmente quando a gente fala para um público que é um público que cresceu na igreja, que está habituado, acostumado com a prática religiosa, com o dia a dia da igreja, porque às vezes não foi confrontado com essa verdade, né? E como Paulo fala aqui, não são as nossas obras que vão nos levar a sermos justificados, sermos encontrados como justos por Deus, mas justamente o contrário. A partir do momento que a graça nos alcança e Deus nos tem como justos em Cristo, as nossas obras, a obediência à vontade de Deus, a obediência à lei, a submissão a Deus, são possíveis àqueles que são justos. Antes disso, buscar a graça de Deus pela nossa obra é impossível, é um desgaste. Como Paulo diz, não encontrará a graça, não chegará à graça. Então, meus irmãos, não poderia haver a injustiça de simplesmente os pecados tão mortais serem ignorados. E também nós não temos capacidade de produzir uma justiça que pague o preço desse pecado. Então, precisando haver justiça, Cristo na cruz nos substituiu. Ele levou sobre ele todos os nossos pecados, pagou o preço de todos os nossos pecados. Ele praticou a justiça, e aqueles que nele creem recebem o benefício da justiça, recebem a justificação. E o justo tem comunhão com Deus. Os justos têm acesso à presença de Deus, mas os justos no sentido bíblico. Se você é justo no sentido humano, continue sendo, mas nós precisamos também ser justos no sentido bíblico, justificados por Cristo, pela graça de Deus, salvos mediante a fé em Cristo. Bem? Amém. Nossa salvação depende disso, né? Tá bom, meus irmãos? Uma alegria mais uma vez estar aqui com vocês, e nós nos encontraremos no próximo encontro. Nesse mesmo horário, nesse mesmo canal do YouTube. Isso, né? Então, vamos orar? Vamos orar. Ô Santo Deus maravilhoso, em nome de Jesus Cristo, conduz-nos, Pai, pela boa e verdadeira compreensão da Tua Palavra, ó Deus. Há muitos termos traduzidos para a nossa língua na Tua Palavra que são comumente usados no nosso dia a dia, e tem um significado diferente daquilo que a Tua Palavra nos ensina, daquilo que o Senhor requer de nós. Ensina-nos a compreensão verdadeira da Tua Palavra, o sentido verdadeiro da Tua Palavra, para que não caiamos em erros, ó Pai, de achar que aquilo que humanamente está bom demais para o mundo, que também está bom demais para o Senhor. Leva-nos ao padrão de excelência em Cristo Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, Deus nos abençoe. Até o próximo encontro. Pessoal, obrigado mais uma vez e até mais.